Obrigado, senador. Presidente Álvaro Dias. Aproveitando, presidente, esse momento que estamos passando o Brasil a limpo, venho a essa tribuna não para fazer mais um discurso, mas sim para denunciar e mostrar ao povo brasileiro e às nossas autoridades como vem sendo tratado dinheiro público no nosso país, especificamente destinado às entidades do Sistema S. O SESI, o SENAI, o SENAC, o SESC, o SEST, o SENAT, o SENAR e também o SEBRAE e Apex Brasil, a BDI. Vossa Excelência acabou de falar sobre o foguete bilionário. E eu aproveito, senhor presidente, com todo respeito, para chamar neste momento a atenção das nossas autoridades, o nosso poder judiciário, o nosso poder executivo, o nosso poder legislativo. Quero chamar também a atenção dos senhores ministros da Educação, da Indústria e Comércio, da Agricultura, da Transparência, do Transporte. Chamo também a atenção, nessa tarde de segunda-feira, do nosso competente Ministério Público Federal, da nossa competente Polícia Federal, do nosso órgão de fiscalização, o Tribunal de Contas da União, e por derradeiro, toda a nossa imprensa escrita e falada, senhor presidente. Estou respeitosamente chamando a atenção das nossas autoridades para esse assunto tão grave. E aqui eu me refiro especialmente aos ministros da Educação, da Indústria e Comércio, da Agricultura, Transparência e Transportes, que são conselheiros destas entidades do Sistema S, que recebe, senhor presidente, nada mais e nada menos do que 30 bilhões de reais por ano. Só de contribuições sociais, algo em torno de 22 bilhões de reais. 22 bilhões de reais. É a quinta, senhor presidente, é o quinto maior orçamento hoje da União. E aqui, então, eu quero contar para o nosso povo, especialmente para essas autoridades aqui, chamada a atenção respeitosamente, o que é que eles estão fazendo com esses 30 bilhões de reais. Pois bem, senhor presidente, as entidades que compõem o sistema, eu já disse, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAR, SEST, SENAT, SEBRAE, a BDI, Apex Brasil e SESCOP. Pois bem, são empresas filantrópicas, elas estão isentas de tudo, não paga imposto de renda, não paga contribuição social sobre o lucro, não paga previdência social, os 20% patronal, a única coisa que eles pagam é o PIS/PASEP, senhor presidente, então isento de tudo. Ok, qual é a finalidade destas entidades criadas na década de 40? No caso, excluindo o SEBRAE, qualificar a mão de obra, levar lazer e saúde ao trabalhador e oferecer cursos profissionalizantes. Estas são as atribuições do Sistema S. E o SEBRAE, dar suporte ao micro, o pequeno e o médio empresário. Esta é a finalidade do SEBRAE. Pois bem, eles recebem recursos de contribuições sociais, tributos, compulsoriamente
que representa 3,1 sobre a folha de pagamento bruta de cada trabalhador no Brasil, ou seja, 2,5 para cada categoria, ou seja, indústria 2,5, mais 2,5 para o comércio e por aí adiante. E mais 0,6 para o SEBRAE. Estou dizendo do percentual que estas entidades recebem, que chega a 3,1, e isto perfaz mais de 22 bilhões só de contribuições. E aqui é bom que se diga, senhor presidente, que é uma anomalia jurídica aqui no Brasil, que são várias, mas essa é interessante. Todas as empresas no Brasil pagam 0,20 sobre a folha de pagamento do trabalhador para o INCRA. O que o INCRA tem a ver com a indústria automobilística ou a indústria farmacêutica e daí por diante? Pois bem, a natureza jurídica dessas contribuições. Senhor presidente, eu estou aqui esclarecendo o que é o Sistema S para as nossas autoridades, para a nossa imprensa, para o Ministério Público Federal, para esse competente procurador Janot. Natureza jurídica dessas contribuições. O que é isso? Vamos lá. Artigo 149. Essas entidades do Sistema S estão sob a égide desse artigo. Não há controvérsia alguma quanto à natureza jurídica das contribuições sociais recolhidas pela Receita Federal e são tributos. Pois bem, mas quem disse que são tributos? A própria Constituição Federal, artigo 149. E o Supremo Tribunal, relatoria do ministro Gilmar Mendes, RE 556.664, hífen 1, do Rio Grande do Sul, disse o seguinte, que a natureza jurídica tributária das contribuições, dois pontos, as contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e submetem ao regime jurídico tributário previsto na Constituição, interpretação artigo 149 da Constituição de 88. Ou seja, essas contribuições sociais são tributos. Não há o que se discutir. Pois bem, a finalidade, então, levar lazer e saúde e qualificar a mão de obra. Dar cursos gratuitos. Como é que está a gratuidade ao longo dos anos dessas entidades? Conforme a auditoria realizada pelo TCU e também a CGU, os cursos que deveriam ser oferecidos gratuitamente ao trabalhador são cobrados em valores exorbitantes, senhor presidente. Exorbitante. Eu tenho aqui um livro chamado Caixa Preta do Sistema S, que eu escrevi em 2012 para 2013. Aqui eu mostro, através de uma auditoria feita pelo TCU e a CGU, a situação do Sistema S, e eu falo muito sobre o problema da gratuidade. Num acordo que tem aqui em meu poder, senhor presidente, do TCU, o TCU disse que o ano de 2010, 2011 e 2013 do SEBRAE, por exemplo, somando as gratuidades desses 3 anos e dividindo por 3, chegou a uma média de 4,9 de gratuidade. Olha que absurdo! Teria que ser 100%, 4,9. Se nós pegarmos, senhor presidente, todas as gratuidades de todo o sistema e dividir, nós vamos encontrar, segundo o TCU, segundo as dezenas de acordos que eu tenho em meu poder, que não passa de 15% de gratuidade. Não passa de 15% de gratuidade, somando tudo e dividindo. E aqui eu trouxe, senhor presidente, as tabelas de custo destes cursos cobrados em todo o Brasil. Por exemplo, lá no meu querido estado de Tocantins, uma senhora dona de casa que quer fazer um curso de cabeleireira para ajudar o seu marido na sua renda familiar,
ela tem que pagar R$ 1.680 para fazer um curso de cabeleireira. Isto é a verdade, segundo a auditoria, e aqui está a tabela do SENAC do Tocantins. Isto é um crime, isto é um crime. E eu vou dizer para onde é que está indo esses bilhões de reais. Pois bem, e o princípio da publicidade? Vamos lá, qual é a transparência dentro do sistema S? E aí, senhor presidente, é o grande problema do Brasil. É a falta de transparência. A falta de transparência, mais a impunidade, é igual à corrupção, e eu tenho dito isso a vida toda. E a prova está aí agora com esta magnífica operação Lava Jato. Como é que eles administram esses 30 bilhões de reais? Qual é a transparência disto? Eu vou ler. O artigo 37 da nossa Carta fala sobre a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É sabido que os entes do Sistema S não estão enquadrados na administração pública direta e indireta. Nós sabemos disto, por serem entidades privadas, porém são mantidas com recursos públicos. Portanto, deveriam obedecer aos princípios básicos do referendado artigo 37 da nossa Carta. O artigo 70, parágrafo único, também da nossa Constituição Federal, diz o seguinte: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assume as obrigações de natureza pecuniária. Olha o que diz esse artigo. Vamos continuar falando sobre as nossas leis com relação à transparência. Lei 12.527, 2011, a Lei de Acesso às Informações, no seu artigo 2º, diz o quê? Aplicam-se às disposições desta lei no que couber às entidades privadas, sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Ou seja, as entidades privadas que recebem, então, esse rio de dinheiro público, segundo o que determina a Lei de Acesso a Informações, teriam que prestar informações, senhor presidente. E o parágrafo 2º desta mesma lei diz o seguinte: a publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se a parcelas dos recursos públicos recebidos e a sua destinação sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. O que está dizendo aqui, senhor presidente? É que o Sistema S presta serviços na área da educação e recebe um rio de dinheiro. Sobre esta arrecadação desses serviços prestados, o artigo deixa claro que desnecessário a prestação de conta. Entretanto, com relação às contribuições sociais, aí sim, são obrigados. E o que diz o TCU no seu acórdão 2172 de 2011? No seu item 21, TCU, diz o seguinte: analisamos relatórios anuais divulgados nos sites das 5 principais entidades que mais arrecadam, que é o SENAI, o SESI, o SESC, SEBRAE e SENAC, responsável por 89% de toda a arrecadação. Não localizamos os do SEBRAE e SESC. Nos demais, nenhum deles continha informações financeiras.
nem balanços ou outros demonstrativos contábeis. TCU está dizendo. E no item 23 desse mesmo acórdão, aspas, TCU disse, aspas, constatou-se que a LDO não está sendo cumprida por nenhuma das 5 entidades que mais arrecada. Repito, SESI, SESC, SENAI, SEBRAE e SENAC. Nos 7 sites, há poucas informações financeiras que existem, são difíceis de localizar e de má qualidade, além de haver casos em que não conferem com aquelas prestadas a este tribunal, com exceção feita ao SEBRAE, fecha aspas. E o item 28 do mesmo acordo diz o seguinte, nos casos do SESI e SENAI, SESC e SENAC, não existe a informação da receita consolidada. A qualidade das demonstrações contábeis deixa a desejar. O SESC não contempla notas explicativas. O SENAC apresenta apenas 2 notas. O SENAI e o SESI apresentam balanços assinados pelo mesmo contador, cujas notas explicativas pouco esclarecem. Pois bem, senhor presidente, aqui a gente percebe que há abundância de leis para a transparência desta avalanche de bilhões de reais que a cada mês vão para os cofres do Sistema S. Entretanto, não há transparência nenhuma. Isto quem disse e quem diz é o Tribunal de Contas da União e também a Controladoria Geral da União, hoje transparência. Pois bem, e a respeito da contabilidade desse sistema? Eu estou aqui fazendo hoje esse pronunciamento para essas autoridades, especialmente para os ministros das áreas, para o Ministério Público Federal, Polícia Federal e para a nossa imprensa falada e escrita. E a contabilidade? Segundo o TCU, diz o seguinte: os métodos contábeis das entidades que formam o Sistema S não oferecem transparência, não são uniformes, não têm padrão técnico definido e a eles não é dada publicidade. Seus fatos contábeis constituem autênticos labirintos que não obedecem aos princípios básicos da contabilidade estabelecido pelo ITG 2002, interpretação técnica referente às entidades sem fins lucrativos do Conselho Federal da Contabilidade. Ou seja, a contabilidade deles também não tem padronização. Ou seja, vamos deixar essa água suja, porque assim nós podemos então fazer o que queremos com o dinheiro do povo brasileiro. Assim foi o governo petista. Volume de arrecadação, veja isto agora. Acordo do TCU e ofício do CGU em anexo. Senhor presidente, eu estou aqui com a tabela, senhor presidente, da Controladoria Geral da União, está aqui em minhas mãos. Não é minha e nem é do TCU. É da Controladoria Geral da União, informações que o próprio sistema prestou. Qual é o volume de arrecadação do Sistema S? Em 2012, 22.822 de reais. Em 2013, 27 bilhões de reais. Em 2014, 31 bilhões de reais. 2015, 33 bilhões de reais. E 2016, mesmo com essa crise violenta e essa recessão, 32 bilhões e 242 milhões de reais. É brincadeira o que eu estou falando há 5 anos aqui nessa tribuna, senhor presidente. E não tem ninguém para ouvir a minha voz. Vossa Excelência sempre foi solidário comigo nesse assunto. Eu não sou contra o Sistema S, todo mundo sabe. Eu quero é ver como é que está gastando esses 32 bilhões de reais, conforme Vossa Excelência colocou. Como foi que gastou 2 bilhões e 700 milhões nesse foguete, sendo que a princípio ele estava orçado em 720 milhões de reais? Virou brincadeira isto?
Por isso que hoje Vossa Excelência também falou da dívida pública bruta geral do governo, que não é do governo presidente Michel Temer atual, evidentemente que não. Essa dívida hoje ultrapassou os 4 trilhões, os 200 e os 300 bilhões de reais. Mas é exatamente por isto. Então, essa é a arrecadação do Sistema S. Senhor presidente, aqui nós temos leis abundantes. Aqui agora tem um crime, senhor presidente, interessante aqui que eu vou contar para as nossas autoridades. Está claro na minha fala, está claro na lei, está claro pela auditoria do Sistema S junto à TCU e à CGU, de que essas contribuições são tributos, ponto, não se fala mais. Pois bem, mas há uma arrecadação direta, veja isto, uma arrecadação direta que o SES e o SENAI faz diretamente com as grandes indústrias no Brasil. Quem é que pode arrecadar impostos? Quem é que pode arrecadar impostos? Deixa eu ler aqui, senhor presidente. Artigo 37, inciso 22 da nossa Constituição. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastro e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Portanto, a arrecadação de tributo é de estrita competência do Estado e exercida por servidor de carreira. É a Constituição Federal que está dizendo isto. E vamos lá. A Lei 11.457 de 2007, em seu artigo 2º, diz o seguinte: cabe à Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento de contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212 de julho de 1991 e das contribuições instituídas a título de substituição. Olha o que está dizendo a Lei 11.457 de 2007. O seu artigo 3º diz o seguinte: especificamente, as contribuições de que trata o artigo 2º desta lei se estende às contribuições devidas a terceiro. Para quem não sabe, essas contribuições devidas a terceiro, que está lá na GFIP, refere-se às contribuições sociais. Os 2,5 mais o 0,6 do SEBRAE e mais 0,20 para o INCRA. Pois bem, essas contribuições de que trata o artigo 2º dessa lei se estende às contribuições devidas a terceiros. Assim, entendidas outras entidades e fundos na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições no que couber as disposições dessa lei. E o Código Tributário Nacional? O que diz a Lei 5.172 do Código de 1966, corrigindo. Código Nacional, Tributário Nacional. No seu artigo 7º, diz o seguinte: a competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. O que está dizendo? Que
a atribuição de recolher tributos é município, estado, Distrito Federal e União. Só tem uma exceção para que uma entidade possa arrecadar tributos. Se ela for pública e der o direito a outra empresa pública para fazer este recolhimento de tributo. Pois bem, e o que diz então o acordo do Tribunal de Contas da União, o acórdão 2527 de 2012? O que diz? Eles estão fazendo arrecadação diretamente? Vamos ver o que o tribunal diz aqui. No seu item 20, aspas, no caso do sistema indústria SESI Senai, composto por SESI Senai, verifica-se uma especificidade a mais. Essas entidades ainda adotam a prática de arrecadar parte de suas receitas de contribuições sociais diretamente das indústrias, sem a intervenção da Receita Federal do Brasil. Por essa razão, a arrecadação informada pela Receita Federal do Brasil não constitui informação suficiente para reconhecer a receita dessas entidades, sendo necessário solicitar informações. Olha que absurdo isso aqui. Olha que absurdo isso aqui. Nem mesmo o TCU sabe qual é o valor desses tributos que são repassados para o Sistema S. Quando eles querem saber, pede informação para o próprio sistema. Por conseguinte, a legislação mencionada é abundante e insofismável com relação à competência e arrecadação de tributos. Ademais, a Lei 11.457, supramencionada, determina, sem ressalva alguma, que a competência de arrecadar e fiscalizar as contribuições sociais é de inteira responsabilidade da Receita Federal. A partir da codificação, é bom que se diga, senhor presidente, para ficar bem claro aqui às nossas autoridades, porque hoje eu estou, com todo respeito, chamando a atenção das nossas autoridades para esse assunto gravíssimo no nosso Brasil, que é o Sistema S, esses bilhões. É bom que se diga, e eles me entendem muito bem, que a partir da codificação do direito tributário, em face da limitação imposta à delegação da fiscalização apenas aos entes de direito público interno, apresentam-se revogados todos os dispositivos que tivessem atribuído este mistério à pessoa jurídica de direito privado. Eu falo isto porque eles podem usar o argumento de que antes da lei, advindo da lei 11.457 de 2007, que eles tinham o direito de cobrar. Não, eles não tinham o direito de cobrar. O Código Tributário Nacional já dizia que não podia, e aqui agora nós estamos reforçando. Portanto, essas pessoas jurídicas de direito privado, por incidência do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 4.657 de 42, Leis de Introduções às Normas do Direito Brasileiro. Assim sendo, qualquer legislação anterior foi automaticamente revogada com o advento da Lei 11.457 de 2007. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, qual é o valor hoje dessa arrecadação direta que o SESI Senai faz com as indústrias? Algo em torno de 7 bilhões a 8 bilhões de reais ano. Nós não estamos falando aqui de 10 milhões, nós estamos falando aqui algo em torno de 8 bilhões que eles fazem diretamente com a Receita, diretamente com os contribuintes. De que forma? Chama o grande contribuinte, a grande indústria, e fala, olha, a partir de agora, então, você vai pagar diretamente para nós. Eu sou União, você pode pagar diretamente para mim. Eu vou emitir um boleto e você paga direto. E assim, então, está sendo feito. Não há respaldo legal nenhum para que eles façam essa arrecadação diretamente. Eles não são nem Estado, nem município, nem Distrito Federal, e muito menos a União.
E aí, senhor presidente, esses bilhões que essas empresas estão pagando diretamente ao SESI e SENAI, isso representa 56% de toda a arrecadação deles, essas empresas estão pagando errado. Vocês, grandes empresários, que estão pagando diretamente para o SESI e SENAI, vocês podem pagar tudo novamente de 5 anos de retroatividade. Eu já chamei a atenção um dia de vocês. Vocês podem ter que pagar novamente, e digo mais, com juros, com correção e multa. Vocês vão ter que pagar mais de 100 bilhões de reais. Eu sei, eu sou empresário, eu sei que vocês têm boas intenções, mas vão ter que pagar. E eu vou eu vou procurar a Receita Federal mais uma vez para autuar essas indústrias. Essas indústrias precisam ser notificadas que elas estão pagando errado. E aqui também não passa, se passasse, porque tem que passar pelo CIAF, é tributo, né? As outras todas passam através do CIAF. A Receita Federal arrecada, entra no caixa da União, a União então tira 3,5% de todo esse volume de dinheiro para o Fundeb e repassa esse resto desse dinheiro para o Sistema S. E aqui tem outra falha gravíssima aqui, senhor presidente e nossas autoridades. É que, se tratando de tributos, receita, a União tem por obrigação de incorporar essas receitas no seu orçamento. Só que governo nenhum fez isso até hoje. Nenhum governo fez. Olha que coisa perigosa. O governo federal está falhando em não colocar isso nas LDOs, na Lei de Diretriz Orçamentária, não é? E as empresas estão recolhendo diretamente. Pois bem, isso é muito grave, arrecadação feita diretamente. Eles viraram Estado, União e Distrito Federal. Disponibilidade financeira, vamos lá. Então, se não tem gratuidade, se a gratuidade é pequena, se esse rio de dinheiro que era para ser usado para dar cursos gratuitos ao trabalhador, levar lazer e saúde e dar cursos profissionalizantes aos nossos milhares de jovens neném que estão aí loucos de vontade de entrar no mercado de trabalho, mas não tem a oportunidade de fazer um curso profissionalizante, para onde é que está indo esse dinheiro? Eu conto aos senhores. Estou aqui mais uma vez com um documento da CGU. Quem quiser é só entrar no site da CGU. Está aqui. Disponibilidade financeira do Sistema S em 2015. 2016 eu não tenho. 2015. Disponibilidade financeira em dezembro de 2015. 22 bilhões de reais e 270 milhões. 22 bilhões e 270 milhões de reais. Olha onde é que está o dinheiro. Olha onde é que está o dinheiro. Mas o TCU também, senhor presidente, está aqui no acordo 695 de 2015, do 1º de abril de 2015, o TCU também coloca aqui a disponibilidade em 31/12 de 2014. Aqui foi a CGU que disse a respeito de 2015, 22 bilhões. E em 2014, o TCU disse, está aqui em minhas mãos, 2014, o saldo em aplicação financeira era 17 bilhões 594 milhões de reais. Presidente Álvaro, eu estou aqui a falar, presidente, de bilhões e bilhões e bilhões, por isso é que o país chegou onde chegou. Não tem transparência, não tem punidade, só que de repente aparece o Ministério Público, um procurador por nome de Janot, uma Polícia Federal, e mostra para esses empresários corruptos e políticos corruptos que há punidade sim.
E aí aquele executivo da Andrade Gutierrez, seu presidente, disse o seguinte: o Brasil mudou e nós estamos todos pelados na rua. Mas eu acho que ainda tem gente que acha que o Brasil não mudou. Contratação de pessoal. A folha de pagamento do Sistema S é algo em torno aí de 14, 15 bilhões de reais. Eu não tenho esse valor direitinho. Mas o TCU disse que, na verdade, é um verdadeiro cabide de emprego, pois não há nenhum critério de contratação, não tem critério de contratação. Cumulatividade de cargos. O presidente do SEBRAE é conselheiro do SENAI, é presidente disso, é presidente daquilo outro. E assim, eles administram o sistema. Aqui na CNC, por exemplo, o presidente está com 92 anos e 38 anos presidindo a Confederação Nacional do Comércio e não quer largar o osso. E não aparece ninguém para tirar esse cidadão de lá. Por quê? Isso é dinheiro do povo, isso não é empresa deles. Desvio de finalidade. A finalidade deles, conforme determina as leis que criaram essas entidades, né? Levar lazer e saúde, qualificar a mão de obra e dar curso profissionalizante, o caso do SEBRAE, proteger a micro, pequena e médio empresário, que estão aí sufocados diante da crise. Pois bem, o que é que eles estão fazendo hoje? O sistema hoje está firmemente no mercado financeiro, no mercado imobiliário, no mercado da educação, patrocinando clubes de futebol, de basquete e outros. Está promovendo pesquisas milionárias que não é função deles, fazendo favores políticos. Eles sabem que dentro desse Congresso Nacional eles são blindados. Aí eu volto novamente, jogar a culpa no Legislativo. O Legislativo tem que fazer a sua função. E por derradeiro aqui, bancando campanhas milionárias. O famoso Caixa 2. Aqui, presidente, eu estou muito preocupado, porque o Ministério Público conseguiu chegar nessas empresas, né, que através do Caixa 2 bancava as campanhas no Brasil afora. Só que aqui, esse povo está blindado. Eu acho que o Caixa 2 pode continuar por aqui, por aqui. Eu espero que o Ministério Público chegue muito rápido, ou seja, a finalidade deles foi desvirtuada. Sistema de licitação, ou seja, não tem transparência, não tem nada, vai ter, e as licitações? Como é que vão fazer com essas licitações? Não tem padrão, não obedece à Lei 8.666 de 90, eles fazem do jeito que eles querem e pronto. E aqui são bilhões e bilhões de reais também. E o que diz o Acordo 526 de 2013 do TCU? SESI e SENAI, auditoria. Dos 8 processos auditados, 7 apresentaram irregularidade, tais como superfaturamento, favorecimento nas licitações, entre tantas outras. O Acórdão 7628 de 2013 também. O Acórdão 769 de 2013 também. O Acórdão 766 de 2013 também. E outros. Todos dizem superfaturamento, favorecimento nas licitações, entre tantas outras irregularidades. Não é possível que nós vamos continuar calado com essa situação. Não é possível. Fiscalização da CGU. Ou seja, o TCU diz que de 8 processos, 7 está errado na licitação. 7. Se fosse pelo menos 4, não é 7. É 90 e tantos % está errado. E o que diz a CGU? Auditorias da CGU, Controladoria Geral da União, apontam irregularidade de toda a natureza. O relatório da CGU aponta que quase 90% de 172 entidades fiscalizadas têm contas irregulares.
Estou quase concluindo, senhor presidente. Então, quer dizer que os nossos órgãos de fiscalização está a apontar falhas de toda maneira no Sistema S, falta de transparência. Agora nós estamos falando aqui da arrecadação direta, estou falando agora das licitações. E o TCU faz as recomendações, sim. Ali tem técnicos da mais alta competência. E aqui eu faço questão de mencionar o ministro Marcos Benquerer, que tem acompanhado o Sistema S. Também agora o ministro Éder, do TCU. Das confederações. Pois bem, aí então, estou concluindo, senhor presidente, criou-se lá na década de 40 as confederações que têm como finalidade organizar as suas entidades de categorias. A CNI, por exemplo, toma conta do SESI e SENAI. A CNC toma conta do SESC e SENAC. A CNT toma conta e organiza SEST e SENAT. E daí adiante. Espera aí, mas o que eles recebem? Recebem dinheiro dessas entidades, essas contribuições sociais. Por exemplo, a CNI recebe 3% de toda a arrecadação do SESI e SENAI. Só para ter um exemplo, em 2015, 16, arrecadou algo em torno de 14 bilhões essas duas entidades, 3% disso representa 450 milhões de reais para a CNI. Para a CNC, arrecadou em 2016 algo em torno de 13 bilhões de reais. É 4% para a CNC. Isso representa algo em torno de 520 milhões de reais aproximadamente. E a CNT, que é o SEST e SENAT, que organiza essas duas e fiscaliza essas duas, recebe 10% de todas essas contribuições. E o pior, senhor presidente, as entidades do Sistema S, faço questão de contar, as entidades do Sistema S estão obrigadas a mandar os seus balancetes para o TCU. Mas as confederações, CNI, CNT, CNC, CNA, não são obrigadas a fiscalização nenhuma do nosso país. Mas não recebe dinheiro público, recebe milhões de dinheiro público. Para quê? Para fazer grandes festas. Vocês não querem imaginar as festas que são feitas. Eu não vou aqui falar nomes, mas eu não me esqueço que eu acho que 2013, 2014, teve uma noite aqui da CNI, um final de ano, que contratou aquela cantora Ivete Sangalo, por 4 milhões de reais. Isso é só uma brincadeira. Esse de um senador aqui, também não vou dizer o nome dele, disse que ele foi convidado para ir num jantar. Ele assustou na hora que chegou nesse jantar. Ele assustou. E é um homem de poder aquisitivo relevante. É para isso que está servindo hoje essas federações. Pois bem, senhor presidente, e aí? Você só criticou, senador, o que o senhor já fez até hoje? Eu conto. Logo, quando eu escrevi o livro Caixa Preta do Sistema S, eu entrei com a proposta, senhor presidente, depois de muitas e muitas noites estudando e trabalhando e contratando pessoas especializadas para criar uma lei geral para o sistema, para organizar o sistema e não deixar o sistema morrer. Esse projeto foi protocolado em 2013 aqui na casa, que é o projeto 72, que cria essa lei geral para o Sistema S, porque eles não têm regulamentação nenhuma. Esse projeto, senhor presidente, até hoje não saiu da primeira gaveta. Não saiu da primeira gaveta. Também eu protocolei um projeto de lei aqui do Senado, 153, também de 2013, que determina que essas confederações terão que ser fiscalizadas pelos nossos órgãos de fiscalização. Esse projeto determina, uma vez aprovado, que essas empresas que recebem dinheiro do povo, conforme eu bem descrevi aqui, legislação abundante, prestasse conta, senhor presidente. Esse projeto também até hoje nunca saiu da gaveta. Agora, por último,
o projeto 386 de 2016, que designa 30% de todo esse rio de dinheiro que eles estão usando em bancos, no mercado imobiliário, para a Seguridade Social, o caso da reforma da Previdência Social, especialmente para a aposentadoria rural, esses 30%, eu consegui aqui 29 assinaturas, senhor presidente, inclusive com a vossa assinatura, para esse projeto tramitar em regime de urgência. Eu dei entrada de manhã, quando foi à tarde, as assinaturas haviam sumidas do requerimento. Eles são poderosos. Não sei até quando. Marcelo Odebrecht também era poderoso. Portanto, senhor presidente, eu encerro agradecendo imensamente a tolerância de Vossa Excelência e dizendo, senhor presidente, que a coisa pública no Brasil precisa ser tratada com respeito, com transparência, o que na verdade não é. Mas nós temos, senhor presidente, um hospital aqui no Distrito Federal, o Sara Kubitschek, faço questão de mencionar, é tocado com dinheiro público e é referência no mundo. Referência em transparência, referência em competência, referência em honestidade, referência em eficácia. Por que só o Sara Kubitschek? Por quê? Eu encerro, senhor presidente, dizendo para esses meia dúzia de administrador do Sistema S que, eu vou usar a frase desse executivo da Andrade Gutierrez, o Brasil mudou. Cuidado, porque senão os senhores também vão ficar pelados na rua. E mais uma vez, eu peço providência às nossas autoridades, principalmente os ministros das áreas, o Ministério Público Federal e a nossa Polícia Federal, e que a imprensa, que tem um papel extremamente relevante no nosso país, isto é fato, traga à tona, bota luz sobre o Sistema S, sobre esses 30 bilhões de reais do dinheiro público. Muito obrigado, senhor presidente. Os cumprimentos, senador.